Olá, é com muito prazer que eu estou integrando este importante projeto do Instituto Sares sobre o civismo e a alegria de rever os membros do Instituto Sares que são tão importantes nesse nosso dia a dia de trabalho. A minha apresentação aqui, ela vai se pautar em várias características do civismo e a partir daí qual é o nosso comportamento cívico, de que forma nós podemos nos melhorar e auxiliar todo o nosso país em relação a este flagelo enorme que é a da pandemia, dessa terrível doença da Covid-19. Então, nós vamos partir de uma definição de civismo, para que nós sabermos sobre que civismo nós estamos falando, e essa apresentação ela vai se pautar na apresentação do projeto de civismo que o Instituto Sares fez. Eu vou me valer aqui de um roteiro para que eu não me perca no tempo. E então, o civismo, como foi pautado aqui, ela se refere a práticas do dia a dia dos cidadãos, de como esses cidadãos contribuem ou não para o bem-estar individual e coletivo, né? Para isso, ele parte de alguns fundamentos. Eu escolhi 3 fundamentos que têm impacto na melhoria do bem-estar de todos, que são eles: o zelo em contribuir para o interesse público e coletivo, né? O respeito pelas instituições, o respeito pelas responsabilidades e pelos deveres do cidadão. Então, o nosso primeiro aspecto é aquele aspecto que é muito conhecido de todos, que é o civismo como um patriotismo. É do conhecimento de todos nós, o amor pela pátria, o amor pelos símbolos nacionais, o hino, a bandeira, mas também o culto aos nossos heróis. Eu queria aqui ressaltar que em todos os conflitos, em todas as guerras, há sempre uma homenagem a um herói que não foi nominado. É aquela homenagem ao soldado desconhecido que fez muito nesses conflitos, mas que não apareceu na história. É o que nós estamos vendo hoje na pandemia, em que nós temos heroísmos anônimos todos os dias daqueles homens e mulheres que estão na linha de frente do combate à Covid. Eu acho que eles merecem toda a nossa homenagem, porque são verdadeiros heróis. Eu acho que é um paralelo que começa a ser importante do civismo com a pandemia. O segundo aspecto é a dimensão ética do civismo. Eu acho que qualquer que seja a atividade cívica, ela tem que ser uma atividade ética, porque senão perde o valor dessa atividade. Eu acredito que a ética regula o nosso comportamento e essa regulação do comportamento humano de forma ética, ela nasce na educação e nasce na tradição. Então, o nosso civismo tem uma relação direta com a ética. Um terceiro aspecto seria a dimensão normativa do civismo. Um comportamento cívico, ele é também visto como um respeito a um conjunto de regras de convivência, por exemplo, as cartas magnas de qualquer país, as leis, as normas. E esses conjunto de regras, eles são sempre fruto de um consenso coletivo. E por isso nós estamos introduzindo esse aspecto dentro do civismo. Alguns exemplos com relação a isso: há muita reclamação de nós usarmos agora o passaporte da vacina contra a Covid, né? Mas alguns vão se recordar que antes, para nós viajarmos para alguns países, ou de alguns imigrantes para o nosso Brasil, era exigido um certificado de vacina contra a varíola. Quer dizer, são formas de nós protegermos e nos protegermos com relação a um vírus. Outro aspecto interessante que eu vejo é que 2 países que ficaram muito marcados como inicialmente se comportarem em relação à Covid-19 foram a Inglaterra e o Vietnã.
O que a princípio parece ser uma coisa estranha, o que une esses dois países no combate a uma pandemia é que ambos passaram por guerras. Então, as suas sociedades, os seus cidadãos, eles são mais propensos a aceitarem lideranças, mais propensos a cumprirem regras, porque passaram por uma situação difícil de lutar contra o inimigo. No nosso caso agora da pandemia, o inimigo é um inimigo invisível, é um vírus, mas é a mesma forma de se opor a eles, é a sociedade toda se unir para que as providências que sejam tomadas possam surtir efeitos contra esse inimigo. Vou citar um pouco do exemplo do Vietnã, que é menos conhecido no nosso dia a dia, porque é um país com 103 milhões de habitantes e que até pouco tempo atrás só tinha 35 óbitos. Mais recentemente, que eles receberam essa cepa indiana lá, o número de casos subiu para 6.300 casos de Covid-19 nessa nova cepa. Como é que eles conseguiram isso? É um país socialista, um regime autoritário, então foi imposto que qualquer cidadão com sintomas de Covid era isolado em quartéis do Exército para ali ficar isolado da população. Então, essa regra extrema de distanciamento social, de mais do que fique em casa, fique no quartel, foi aceita pela sociedade, pela natureza do seu regime de governo, mas também pela obediência às regras. Como nós estamos falando de regras importantes de ordenamento social, nós poderíamos falar da nossa Constituição, que até é algo que deveria ser ensinado em todas as nossas escolas, porque é daí que sai o fundamento jurídico de todos os nossos comportamentos no Brasil, né? Então, o que a nossa Constituição de 88 fala sobre a saúde? Estão nos artigos de 196 a 200, e no artigo 196 diz que a saúde é um direito de todos. Então, é dever do Estado garantir a saúde por meio de políticas sociais e econômicas. Isso acaba com esse dilema, que é um falso dilema do que era mais importante, se a saúde ou a economia. Ambos são muito importantes e ambos são interdependentes. O artigo 197 nos fala que cabe ao poder público regulamentar, fiscalizar e controlar o sistema de saúde. Esse sistema de saúde ele é apresentado no artigo 198. O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi e está sendo tão importante nesse nosso combate à pandemia, ele está aí especificado no artigo 198. 199, ele fala da assistência à saúde é livre à iniciativa privada que poderá complementar o SUS. E o artigo 200, o último que fala sobre a saúde, ele nos diz que o SUS deve controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde. Ele pode participar da produção de medicamentos e equipamentos e também fala da vigilância sanitária, que é fundamental. Todos esses artigos eles foram regulamentados na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nessa regulação da saúde no Brasil, por essa lei, traz princípios que são muito importantes. A universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência, a equidade e a participação da comunidade nesse combate ao sistema de saúde. No apoio ao sistema de saúde. Um outro aspecto que eu queria trazer aqui é o caráter altruístico do civismo. Nós estamos falando aqui que as pessoas que têm características de realizar ações pensando no bem-estar das pessoas que estão necessitando dessas ações. É o oposto do egoísmo, né? Então, são atividades altruístas no civismo, as atividades de cooperação com os demais cidadãos. Então,
quando você está usando máscara, quando você está cumprindo o distanciamento social, você está cooperando com essa atividade altruística, que é uma atividade de civismo. Também evitar o colapso do sistema de saúde com o ficar em casa, ou mesmo você se vacinando para proteger todos os nossos cidadãos, também é uma ação em parte individual e em parte coletiva, como é o que está sendo proposto aqui no entendimento do civismo contra a pandemia. E um último aspecto que eu queria trazer aqui é o civismo e a cidadania, esse paralelismo que eu acho interessante, porque a relação do civismo com a cidadania são os direitos e os deveres do cidadão. Isso começou a nascer quando na cidade a humanidade teve a consciência do eu, e aí a necessidade de respeito mútuo, do respeito ao outro. Que o direito de um vai até onde começa o direito do próximo, né? Então, essas regras de convívio social, elas fazem parte do civismo, a observância dessas regras, né? Então, esse conjunto de direitos dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado da sua sociedade, né? Então, o fique em casa, em que cada cidadão precisa ficar em casa, há também a compreensão do que o cidadão que não tem a facilidade que muitos de nós estão tendo de ficar em casa, precisa para poder ficar em casa. Isso também é uma atividade de civismo. Então, esse engajamento do cidadão nos interesses coletivos, que é a cidadania junto com o civismo, é uma parte importante.